Você conhece um texto de divulgação científica? Sabe qual que é a sua função? Vamos lá? Vamos aprender agora nessa próxima aula? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 2, tá? Nós fizemos a revisão no primeiro vídeo, na primeiro vídeo aula, fechamos aí o capítulo 1 do volume 1 e corrigimos as atividades, conseguimos fazer o fechamento desse capítulo e agora nós vamos dar o seguimento aí ao capítulo número 2 do volume 1 do livro didático. Nós iniciamos então aqui na página 28, né? Ciência ao alcance de todos. Nós então vamos para o texto de divulgação científica, que é o nosso gênero textual de hoje. Ok, pessoal? Nós vimos no capítulo número 1 que o gênero textual era anúncio e folder. E agora nesse nós vamos estudar um pouquinho sobre o texto de divulgação científica. Descobrir qual é a função desse texto de divulgação científica. Por que ele existe. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar entendendo o seguinte. Cientistas são pessoas que estudam muito, que estão o tempo todo buscando novas descobertas, o tempo todo escrevendo artigos. São pessoas que não param e ali vivem realmente para estudar. Essa é a função de um cientista. Ela está ali o tempo todo imersa em estudos, ok? Esses cientistas fazem descobertas incríveis e eles escrevem essas descobertas incríveis em revistas voltadas para esse segmento, tá? Ou em sites especializados nesse segmento. Esse segmento ele é chamado de artigo científico. Mas aqui no texto nós não estamos tratando de artigo científico, nós estamos tratando de texto de divulgação científica. Vamos entender o que é um artigo científico e o que é um texto de divulgação científica. Correto? Pois então vamos lá. Turma, como eu falei, cientistas sempre que descobrem novas coisas, novos produtos, novas vacinas, cura para novas doenças, enfim, eles escrevem um artigo sobre esses assuntos. Esses artigos são chamados de artigos científicos. Mas esses artigos eles são geralmente escritos para outros cientistas. Portanto, a linguagem escrita nesses textos científicos é uma linguagem muito técnica, muito inacessível, pois pessoas do segmento que entendem esse tipo de linguagem. Não é o nosso caso. Nós somos leitores comuns, não somos leitores de artigos científicos, não somos da área, tá certo? Como então fazer com que nós, leitores comuns, temos acesso a esses textos da ciência? Como nós, leitores comuns, vamos ter acesso a artigos científicos, já que são textos muito difíceis de serem lidos, como são textos muito técnicos, são voltados para um grupo específico, que é o grupo dos cientistas. Imagina o seguinte, quando nós estamos em algum lugar e escutamos duas pessoas conversarem, ou essas pessoas estão conosco, e nós escutamos essas pessoas conversarem sobre um assunto que eu não entendo, né? Então a gente fica ali naquela situação, ouve, pra gente soa muito estranho essa conversa, esse bate-papo, pois eu não entendo o que essas duas pessoas estão falando. É como se tivessem dois cientistas conversando um assunto e eu, que não sou cientista, que não entendo dessa área, eu fico de fora automaticamente porque eu não conheço, tá? Como fazer com que essas descobertas tão interessantes, tão incríveis, esses artigos científicos, nós tenhamos acesso? Como fazer com que nós lemos isso e entendemos de forma clara? É aí que entra os textos de divulgação científica. Entenda a diferença. Artigo científico é escrito por cientistas para cientistas lerem, tá? É um grupo específico. Já os textos de divulgação científica, eles foram criados com o intuito de nós, sociedade comum, ter acesso a essas descobertas tão interessantes e tão incríveis. Entenda, nós estamos agora num período de pandemia, ok? Até essas palavras, pandemia e outras palavras, soam estranho para nós. Soa diferente. São palavras que a gente não é comum. São palavras que não são comum no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Mesmo nós, professores e estudantes. Tá? Portanto, para que nós entendemos e tenhamos acesso a esses textos,
existe aí um segmento chamado textos de divulgação científica, como o próprio nome já fala, textos de divulgação. Esses textos, então, divulgam a ciência para que todos tenham acesso e leiam e entendam, ok? Continuamos. Portanto, esses artigos de divulgação científica são escritos por jornalistas, repórteres, enfim, não são escritos por cientistas, tá? Geralmente esses jornalistas, esses repórteres entrevistam esses cientistas transformam essa entrevista em uma linguagem comum, em uma linguagem acessível, para que nós possamos entender o que acontece então com essas descobertas, com esses artigos, com essas palavras tão difíceis que a ciência tem, ok? Os sites que divulgam, ou os próprios veículos de comunicação que divulgam esses textos, são revistas comuns, tá? É possível encontrar então em revistas comuns textos de divulgação científica, sites e etc. Como, por exemplo, em livros didáticos nós podemos encontrar textos de divulgação científica, como é o caso aqui desse texto. Portanto, nós não temos aqui um artigo científico, nós temos um texto de divulgação científica, correto? É isso então. Portanto, um texto de divulgação científica, ele tem algumas características. Primeiro, ele deve ser um texto com linguagem muito clara, muito objetiva, em que qualquer pessoa, qualquer leitor entenda. Lembra que eu falei que um texto de artigo científico é feito de cientista para cientista? Ok, certo. Mas um texto de divulgação científica que pode ser feito por estudantes de ciência, por jornalista, por repórteres, ele deve ser escrito de forma muito clara em que qualquer pessoa comum leia e entenda esse assunto. Então essa é uma característica principal. A linguagem deve ser muito clara, deve ser uma linguagem muito direta e muito objetiva. Outra característica super importante que está aí inserida em um texto de divulgação científica é a linguagem expositiva. O que essa linguagem expositiva quer dizer? Expositiva é quando expõe os fatos, quando expõe as ideias ali e em alguns casos até enumera. Então toda vez que eu ver um fato muito exposto, muito bem falado, muito bem escrito e de fácil entendimento, a gente já entende que ali tem uma linguagem expositiva, ok? Por exemplo, aqui na página 31 tem aí um resumo, né, cinza aí do lado, na lateral, na cor cinza, falando o que é uma tipologia expositiva. É isso mesmo, é quando apresenta informações ao leitor mostrando, explicando conceitos. E esses conceitos não são teóricos num texto de divulgação científica, assim como acontece no artigo científico. Lá os textos são muito teóricos, né? Então, completamente rebuscado e difícil do leitor comum entender. Já aqui em textos de divulgação científica, essa tipologia expositiva ela faz com que o texto seja simples, seja claro e seja muito objetivo. Tá certo?